Olá, eu sou a professora Rosana e hoje a gente vai às dicas 3 sobre a redação do Enem, sobre a prova de redação do Enem. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o modelo de prova, né? O modelo de redação que consta na prova do Enem, né? Que características tem esse modelo de redação, como é que ele se apresenta, o que é solicitado, ok? Vamos lá, eu sou a professora Rosana, do Instituto Federal do Paraná, campus Paranaguá. Até 2015, né, as instruções da redação do Enem, elas tinham um jeito de se apresentar. E a partir de 2016, outra maneira de se apresentar. Então vamos pensar um pouquinho sobre essas duas maneiras, porque elas ajudam a gente a pensar, né, no que é solicitado na produção dessa redação. São pontos específicos que nós temos aqui, que pode ser que ajude você a pensar em como produzir o seu texto, né? Seguindo as recomendações da própria prova, né? Então, as instruções até 2015, elas eram mais explicativas. É como no modelo a seguir, a partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema. Naquele ano de 2015, foi lá a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então é apresentado o tema, né, apresentando proposta de intervenção de respeito aos direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Então, até 2015, era explicitado nas instruções, né, o que se queria que você produzisse. É um texto em forma dissertativo argumentativo sobre um determinado tema, que apresentasse uma proposta de intervenção e que organizasse, selecionasse, organizasse, relacionasse de forma coerente e coesa os argumentos na defesa do seu ponto de vista. Essa instrução não se apresenta mais a partir de 2016, mas a exigência do que está posto nela continua sendo realizada. Então, por isso eu achei interessante a gente colocar aqui, né? Porque lá até 2015 ficava mais explícito logo na apresentação da prova de redação, deixando claro o que queria do aluno, né? Na produção desse texto. A partir de 2016, as instruções elas vieram diferentes. Provavelmente elas vão ser mais ou menos próximas disso na próxima prova de redação que vocês vão realizar agora, né? Então, as dicas são outras, ou as instruções são outras, mas as exigências continuam sendo as mesmas, né? Quais são as instruções, né? A primeira instrução posta lá na prova é: o rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. Provavelmente tem indicativa de onde é esse espaço para a relação, para a realização desse rascunho da redação. O ponto 2 é: o texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas. Então, deixe explícito lá que quer que você escreva em tinta ou a caneta, né? Não pode ser a lápis, tem que ser a caneta e tem que estar na folha própria para redação em até 30 linhas. Tá? O ponto 3 é que a redação que apresentar cópias dos textos da proposta de redação ou do caderno de questões terá um número de linhas desconsiderado para efeito de correção. Então, tem um limite de linhas máximo, que é 30 linhas, certo? Se nesse limite máximo de 30 linhas o aluno realizar cópia do texto da proposta de redação, algo dos textos da proposta, né? Ou do caderno de questões, para encher linha mesmo, para cumprir a tarefa da realização, né? da escrita em até 30 linhas, essa cópia ou esse texto ele vai ser desconsiderado na contagem de linhas, ou seja, não é uma boa estratégia realizar esse tipo de atitude, né, na escrita do seu texto. Ponto 4. Receberá nota 0 em qualquer das situações expressas a seguir a redação que tiver até 7 linhas escritas, considerando o texto insuficiente. Então, de 7 linhas para menos,
a redação recebe nota 0. Por melhor que seja o conteúdo das 7 linhas, é considerado texto insuficiente para ser corrigido, não vai ser nem lido. Ponto 2 do 4. Fugir ao tema ou que não atenda ao tipo dissertativo argumentativo, ou seja, que não fale sobre aquilo que está sendo proposto para falar, né, e que não seja escrito no modelo proposto para escrever, que é dissertação argumentativa. 0. Apresentar parte do texto deliberadamente desconectada ao tema proposto, ou seja, aborda o tema na introdução, aborda o tema na conclusão, aborda o tema em algum ponto do desenvolvimento, mas tem partes do texto ali que desconectam totalmente com o assunto abordado ali, com a temática abordada ali. Fica totalmente incoerente para o leitor. A redação também recebe 0. Então, essas são as instruções da própria redação. As instruções que vieram sendo apresentadas até 2015 e as instruções que começaram a ser apresentadas a partir de 2016. Tanto as primeiras instruções quanto essas segundas, elas devem ser consideradas importantes de serem conhecidas e serem respeitadas, porque tanto umas quanto as outras são consideradas na hora da correção da sua redação, na hora da avaliação da sua redação, certo? A partir das instruções, então, a prova apresenta lá, no primeiro momento, a primeira parte da prova, a gente já vai ver isso, né? A primeira parte da prova, ela apresenta as instruções. Logo em seguida das instruções, vem o que é chamado de texto motivador. Então, são textos que são apresentados ali, né? Que são chamados textos motivadores. Você vai encontrar entre esses textos motivadores, muitas vezes, trechos de reportagem, trechos de artigos científicos ou jornalísticos, imagens, cartazes, figuras, fotografias, gráficos, infográficos. Então, esse material todo aí é apresentado muitas vezes ali como texto motivador. Sobre esses textos motivadores e sua função, é necessário a gente entender por que esses textos motivadores são apresentados ali e qual a função, né, da apresentação desses textos motivadores ali. Os textos motivadores, eles são apresentados como ponto de partida. É um ponto de partida. Muitas vezes a gente não sabe de onde começar. Se fosse apresentado só o tema para ser discutido, talvez o aluno desse aquele branco tradicional que dá em todo mundo, na hora do nervoso principalmente, que olha para o tema e fala, mas o que eu vou escrever sobre isso? Então existe ali um apoio para você, que são os textos motivadores, que servem como o quê? Ponto de partida para reflexão sobre o tema. Possíveis recortes temáticos. Então faz você pensar em possíveis recortes temáticos, em possíveis problemas, em polêmicas relacionadas ao tema. Então esses textos motivadores não estão ali à toa e não estão ali para serem copiados na sua redação ou utilizados como material da própria redação, mas estão ali como motivadores, como pontos de partidas para reflexão. Então você vai olhar para esses textos e pensar sobre a temática, sobre o problema proposto para pensar, sobre recortes possíveis da temática, sobre polêmicas possíveis relacionadas àquele tema, apresentadas inclusive ali nos textos motivadores, né? E então, o que acontece? Qual é a necessidade de você olhar com atenção para esses textos motivadores? A necessidade é que você leia-os com atenção. Realize uma leitura reflexiva, realize uma leitura que foque na interpretação desses textos, né, e uma interpretação relacional ao contexto geral do que é apresentado ali na proposta de redação. Então, olhe todos os textos, pense sobre o que cada um traz, sobre a relação entre esses textos, sobre a relação entre esses textos e o tema já apresentado lá na proposta da redação, nas instruções. Pense nos problemas possíveis de se pensar a partir dessa relação, nas polêmicas que podem ser apresentadas ali, né, em reflexões possíveis de ser realizadas a partir desses textos, que são chamados motivadores por uma causa clara, porque motivam a reflexão, né? Ou seja, a compreensão das relações entre o que está sendo proposto para a leitura e interpretação em cada um dos textos motivadores, e entre eles é necessário.
né, com a temática proposta para a redação e com as possíveis abordagens dessa temática, essa relação é importantíssima de ser realizada. Pode ser que seja a partir dessa interpretação que você faz, das reflexões que você tem a partir dos textos motivadores, que você tenha o start inicial para escrever sua redação. Pense na temática, pense no problema, pense no seu ponto de vista e pense inclusive em argumentos possíveis de serem apresentados ao longo da sua redação. Então vamos a algumas propostas de redação. Eu selecionei várias aqui para vocês verem. Por exemplo, a de 2010, olha só. Apresenta um texto, apresenta uma imagem, apresenta a instrução ali do que se quer, né? Fala sobre a temática, apresenta um infográfico, um gráfico, outra imagem ali, certo? E propõe a escrita da sua redação com todas as instruções necessárias que devem ser respeitadas. 2012 também apresenta um cartaz, apresenta um texto, apresenta mais um texto e vem as instruções. Então vejam aí aquelas dicas que eu acabei de dar sobre o que aparece nos textos motivadores, né? Que tipo de conteúdo aparece nos textos motivadores. De 2013, um texto, cartazes, mais um texto, né? Todos relacionados à mesma temática, temática proposta na prova, né? Aí a de 2014, um texto, imagens, outro texto, reflexão necessária de ser relacionada aí a partir da temática proposta. 2015, cartaz, infográfico, imagens, ou seja, é necessária a sua interpretação dessas imagens, desses gráficos, desses infográficos, desses cartazes, para que você faça a reflexão sobre a temática, pense em possíveis problemas que podem ser abordados relacionados a essa temática, pense em possíveis pontos de vista que você pode defender ou em um ponto de vista específico que você pode defender. Eu estou só passando aqui para você ir olhando, olha lá, tem que ter tem imagem, gráfico, infográfico, trechos de texto jornalístico, reportagem, artigo jornalístico. Você precisa, então, dar uma olhada nesses materiais para você ter uma certa noção do que venha a ser, né, solicitado para você, ok? Então, sobre os temas a gente já falou no primeiro encontro, sobre a estrutura do texto da redação a gente já falou no segundo encontro, e agora a gente viu um pouquinho do modelo da prova de redação, ok? Espero ter colaborado com vocês, espero que as dicas de hoje sejam válidas. Até o próximo encontro.